Wagner, bom dia e que Deus abençoe o dia de vocês, tá bom? É uma honra e um privilégio estar aqui nesse momento com vocês. Que Deus nos abençoe. Mateus 28, de 19 a 20, fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer em tudo o que eu lhes ordenei. Jesus estava dizendo para os discípulos, né, qual que era o propósito deles, né, na terra, revelando ali a vontade dele, que os discípulos fizessem mais discípulos. E aí me pegou hoje o final desse texto, né, porque muitas vezes, às vezes a gente acha o dia do batismo muito bom porque é mais um membro para a igreja, né, mais um membro para a igreja, ou vamos contar 10 batizados, 10 membros para a igreja. E a gente acredita que às vezes fazer discípulo é levar pessoas para a igreja, encher as igrejas de pessoas, né? Mas o discípulo que Jesus está pedindo que a gente faça é um discípulo que reproduz o que nós já fazemos. Que juntos nós possamos formar um grupo de pessoas que façam diferença, que tragam para as pessoas esperança, que traga cura, que traga redenção, que traga restauração. Então, na verdade, Jesus estava dizendo assim: vocês são um grupo de aprendizes que vão fazer o que aprenderam comigo, o que têm aprendido comigo, é trazer outras pessoas para como vocês aprenderem a obedecer o que eu tenho ensinado, o que eu ensinei. Então, assim, esse final desse texto que diz assim, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Porque a vida que Jesus nos ensinou a viver, ela é direcionada para a fonte de águas, que é o Espírito Santo, que nos leva à presença do Pai, porque Jesus veio revelar Deus como nosso Pai. E para ter essa relação de filhos com o Pai, nós precisamos aprender, porque a vida é um aprendizado. E ser discípulo de Jesus é ser eternamente aprendiz, porque a gente nunca vai estar completamente, ser completamente um discípulo perfeito. Porque sempre a gente vai ter que aprender, sempre vai ter algo em nós vazio que precisa ser preenchido por novas experiências, por novos conhecimentos, por novas interações com o Espírito Santo de Deus. Quando esse texto ele diz para a gente fazer discípulo, não é para encher as igrejas. Isso é importante, ter a igreja cheia de pessoas, né? Pessoas ali buscando a Deus, adorando a Deus. Mas o mais importante em fazer um outro discípulo é fazer alguém que faz o que a gente faz, que pensa como a gente pensa, que decide ir no mesmo passo, na mesma direção, que é na direção da revelação do Pai para nós aqui na Terra. E a revelação de Deus como Pai é suprir toda e qualquer necessidade do ser humano, é tornar pleno, é tornar o ser humano completo, porque sempre ele vai ser incompleto longe de Deus. E para ser um discípulo que ganhe mais discípulos, você precisa fazer na sua vida o que um discípulo faz. Aqui fala ensinando-os a obedecer. Só ensina quem aprendeu, só ensina quem aprende. E você só pode ensinar alguém a obedecer se você também for obediente. Sabe, quando Jesus veio para a terra, o texto diz que ele se esvaziou. Filipenses 2, de 5 a 11, Paulo fala para a igreja assim: olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, foi obediente até a cruz. Por isso o nome dele está acima de todo nome. Pensa que Jesus se esvaziou. Ele abriu mão de tudo que ele tinha de bom. Você acha que Jesus tinha alguma coisa de ruim lá para se desapegar? Porque desapegar de coisa ruim é fácil, né? Mas ele desapegou-se ao fato de ser Deus. Ele desapegou de tudo, de poder, de glória, de conforto, de paz, de alegria. E veio
para a perturbação da terra, ele se esvaziou. E nós não queremos nos esvaziar para nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus. Nós achamos muito difícil abrir mão das coisas. Nós não queremos perder coisas. Nós queremos tudo. Nós queremos a presença de Jesus, nós queremos a presença do Espírito Santo, mas também queremos andar com a nossa vida de acordo com o que a gente sente que tem que ser. Só que você sente hoje que tem que ser um negócio, daqui um mês você muda de ideia. Por isso, ser um discípulo é um comprometimento, é uma decisão. Amar é um compromisso. Perdoar é um compromisso, não é um sentimento. Se amar fosse um sentimento, quem aqui tem filho sabe como que a gente ia levantar de madrugada, morrendo de sono, no frio, para cuidar do filho doente. Ninguém tem vontade de fazer isso, mas o nosso compromisso de amor com o nosso filho nos faz levantar e cuidar do nosso filho. Quem aqui tem cachorro em casa e gosta muito de cachorro, agora tem uma onda aí de idolatria a pet, mas o que faz você descer para passear com seu cachorro é o seu comprometimento de amor. O que faz você levantar de manhã todos os dias e ir para o seu trabalho não é porque você sente vontade de ir trabalhar, é o seu compromisso, é o seu comprometimento. Então, o perdão é um comprometimento, é um compromisso que nós assumimos com Deus de liberar perdão, de nos esvaziar do nosso ego. O amor é um comprometimento que nós nos comprometemos não porque a pessoa é boazinha, não porque a pessoa é legal, não, nós nos comprometemos a ser discípulo de Jesus e a fazer outros discípulos, não é porque a gente sente que tem que fazer, mas é um compromisso que a gente assume de ser discípulo de Jesus e fazer outros discípulos. E o nosso comprometimento é de estar sempre aprendendo, sempre obedecendo, porque não adianta, tem até um ditado popular que diz, a palavra ensina, mas o exemplo ele arrasta. Então, eu queria trazer para você hoje isso, que Jesus, ele se esvaziou. Ele abriu mão de tudo que ele tinha para se tornar servo, para vir nos servir a salvação de graça. O que você tem se esvaziado? Você tem aberto mão do quê para se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus? E eu estava estudando sobre as sequoias. Eu sou muito aleatória, né, gente? Eu, sei lá, me veio a palavra sequoia na cabeça, eu falei, vou estudar esse negócio de sequoia. O que é essa sequoia? Eu vou dar uma lida sobre isso. Quando eu li sobre a sequoia, eu relacionei na minha cabeça os discípulos de Jesus. A igreja de Cristo é formada por discípulos de Jesus. E as sequoias, depois você dá um Google lá nas sequoias para você descobrir mais coisas, porque eu vou falar só rapidamente aqui. As sequoias, elas podem atingir mais de 100 metros de altura. Tem umas que chegam a atingir 115 metros. Diz que 19 girafas empilhadas umas às outras dá mais ou menos essa altura. Mas por que as sequoias conseguem atingir consegue ser a árvore mais alta do mundo? Você não vê uma sequoia tão alta sozinha. Sempre quando você for ver as sequoias, que elas estão altas, estão saudáveis, elas estão juntas. Elas estão juntas. Você sabia que eu já falei aqui sobre o bambu chinês, que demora anos e anos, porque a raiz dele cresce muito, vários anos para baixo, para depois ele crescer para cima. As sequoias, as raízes não são profundas. Mas o que mantém uma árvore com mais de 100 metros de altura, a base dela medindo 30 metros de diâmetro, e uma árvore, uma sequoia, pesa 1.400 toneladas mais ou menos. O que deixa essa árvore de pé? Porque as raízes se entrelaçam com outra raiz de outra sequoia. Porque essa é a explicação. As raízes, se juntando umas às outras, elas se tornam fortes. E as sequoias, elas têm estrutura, têm base para crescer. Então eu falei, gente,
nós como discípulos de Jesus, nós precisamos nos unir, termos o mesmo sentimento que Jesus teve, ter a mesma atitude que Jesus teve quando desceu, quando deixou, abriu mão de tudo que ele tinha no céu, se esvaziou. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para estar sempre aprendendo de Jesus e sempre obedecendo a Jesus ali, para trazermos mais discípulos, para fazermos mais discípulos. O que faz mais discípulos não é a quantidade de membros que você tem na sua igreja, não é a quantidade de batismo. Esse ano tivemos 100 batismos, esse ano tivemos 1000 e tantos batismos. Tem igrejas enormes, mas que não formam discípulos. São pessoas que têm crescido sozinhas e isoladas e têm morrido sozinhas. A raiz, ela sempre vai crescer. Ela não para de crescer. Mas se ela estiver sozinha, ela morre. Pode morrer. Mas ela precisa ser profunda em Deus e precisa ser como as sequoias. Um grupo de discípulos trazendo o novo de Deus para a terra, tendo a mesma atitude de Jesus, sendo Jesus em movimento, no movimento do mundo. Ninguém pode parar a igreja de Jesus quando ela está unida umas às outras. E uma árvore, ela se torna útil para a natureza quando ela está no lugar correto, quando ela está no lugar certo. Porque as raízes sempre vão estar crescendo. E vão para onde essa raiz? Vão para onde essas raízes? As sequoias se unem umas às outras e se tornam a maior árvore do mundo. A árvore mais alta, a árvore mais forte, a árvore mais pesada. Mas às vezes você está plantado no lugar errado. Na infância eu morei numa casa que tinha uma árvore que todo mundo gostava de ficar ali. E quando eu casei também tinha uma outra árvore pertinho assim de casa. Só que com o passar dos anos, aquela raiz daquela árvore que dava aquela sombra tão maravilhosa, começou a destruir a casa, a rachar a casa. Então teve a necessidade para que a casa não fosse destruída, teve que destruir a árvore, teve que matar a raiz. Porque não adianta cortar. Eu lembro que meu pai cortou a árvore, porque dava muito trabalho ficar varrendo todos os dias aquelas folhas, depois de muitos anos. E também a árvore estava prejudicando a casa, o telhado da casa, enchia de folhas, a calha, e começou a rachar. Só que com o tempo precisou arrancar toda a raiz, porque ia destruir a casa. Então, às vezes, você tem sido destruído porque você tem permitido que as suas raízes estejam nos lugares errados. Você tem deixado que a amargura, a raiz da amargura, a raiz da ansiedade, a raiz da angústia, a raiz raízes nos lugares errados. E não vai parar de crescer, gente. Não vai parar de crescer. E vai ser destruído você. Você vai ser destruído porque a sua raiz não para de crescer. Você precisa deixar que as suas raízes tenham um direcionamento pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir suas raízes, te plantar no lugar certo. Para você ser como as sequoias, junto com outros discípulos, se tornar a igreja de Cristo na terra, abrindo mão deixando Deus tirar coisas e acrescentar coisas em você que você precisa. Tudo que Deus tira da sua vida vai trazer benefícios para você, e tudo que Deus dá também traz benefícios, só que nós só queremos receber de Deus, nós não queremos perder nada, nós não queremos que Deus nos tire nada, mas muitas vezes Deus precisa tirar para que você se desenvolva, para que você cresça na direção dos ribeiros de água, que é na direção da vontade do Espírito Santo de Deus. Um dos símbolos do Espírito Santo, não é o Espírito Santo, mas uma das coisas que representa o Espírito Santo é a água, são os ribeiros de água, são os rios. Porque ali perto da água você não vê uma árvore seca e murcha. Sempre vai estar verdinha. E quando você está plantado no lugar certo, suas raízes sempre vão procurar os ribeiros de água. Sempre vão procurar a raiz da outra árvore para se juntar. Sempre vai na direção certa. E você se torna forte. E difícil de ser derrubado. Porque você está
tão entrelaçado com outros discípulos, fazendo outros discípulos e outros discípulos, e você não está preocupado com tudo, olhando para baixo, para as coisas que estão na sua mão, porque você olha para cima, você não perde o vislumbre da glória de Deus sendo derramado para a sua vida. Você tem problema? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas Deus está cuidando, Deus está trabalhando. Quantas coisas você se permitiu as suas raízes serem guiadas por lugares que têm destruído a sua vida? Porque toda amargura, todo orgulho é para derrubar você, é para derrubar sua casa. Permita que o Espírito Santo conduza suas raízes na direção do outro, fazendo o que Cristo nos ensinou. O que Cristo nos ensinou? Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, você vai ser plantado junto à corrente de águas. Lá em Jeremias 17:8 fala, porque ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde o ano inteiro. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Colossenses 2:7. Para terminar essa live, Colossenses 2:7. Deixem que suas raízes se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transbordem de alegria e gratidão. Uma pessoa que transborda alegria, uma pessoa que transborda gratidão, porque sabe que pode dar graças por tudo, pode ser grato a Deus por tudo, por todos os nãos que você tem recebido de Deus, porque você sabe que quando Deus diz não para você, não para esse projeto, não para esse relacionamento, não para essa estrutura que você tem construído, quando Deus diz não, é um belo sim que Ele está dando para você, porque Ele está te direcionando para o lugar onde você vai ter sempre fruto para dar, na direção dos ribeiros de águas. Você será como uma árvore plantada, que sempre vai estar na direção do sol e na direção da água. Não vai para a direção das casas, destruindo a sua casa, a sua estrutura, a sua história e ainda atingindo a história de outras pessoas, destruindo casas de outras pessoas. Você é alguém que traz vida. Você é alguém que carrega vida. Você está disposto a ser como Cristo, que abriu mão do fato de ser Deus, não se apegou a esse fato e se esvaziou para vir à terra nos servir? Você está pronto para se esvaziar, abrir mão de tudo aquilo que você considera importante para você? Você está disposto a colocar tudo isso nas mãos de Deus e falar, Senhor, é tudo do Senhor. Porque eu sou o seu discípulo e quero fazer mais discípulo. Você só pode fazer mais discípulos de Jesus quando você está sempre pronto a aprender de Jesus e a obedecer os seus ensinamentos. O maior mandamento é amar a Deus. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, você vai ser uma pessoa que não fica perturbando a sua alma. Assim como esse versículo de Jeremias 17:18 está falando assim que no tempo da seca, a árvore ela não fica perturbada, ela não se perturba, ela não se preocupa, porque ela nunca vai deixar de dar fruto. Talvez hoje, estamos dia 22, estamos no meio, quase no meio, mais ou menos quase indo para o final do mês. Você está preocupado com as contas que vão chegar lá no final do mês e você está, eu estou preocupado com isso. Se esvazie dessas preocupações. Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Está te faltando alguma coisa hoje, no dia de hoje? O que está faltando hoje? O que você está sentindo falta hoje? Permita que o Espírito Santo de Deus te conduza a águas tranquilas. Permita que o Espírito Santo de Deus te faça descansar. Não fique preocupado com o final do mês. Olha para hoje, para o céu. As suas raízes precisam estar nele, aprofundadas nele, porque é em Jesus que nós temos a nutrição para cada dia da nossa vida. E que nós possamos ser como as sequoias, fazendo discípulos,
trazendo pessoas para conhecer mais de Jesus. Mas isso nós só podemos fazer isso. Construir a igreja de Cristo como sequoias, com vários discípulos, uns juntinhos do outro, trazendo cura para o máximo de pessoas que nós pudermos, porque quanto mais discípulos nós fazermos, mais pessoas curadas tem andando nessa terra, tem andando nesse mundo, onde sempre está faltando algo, sempre tem necessidade de alguma coisa, porque são pessoas incompletas, arrastando pessoas incompletas para um futuro de medo, de desespero, de angústia. A igreja de Cristo tem que ser como as sequoias, estável, mas sempre crescendo, sempre entrelaçados umas às outras, fortes, para crescer na direção do Pai e trazendo mais pessoas para essas raízes, mas aprofundando o nosso conhecimento e a nossa obediência nele, porque ele é a nossa fonte de nutrição, de alimento, porque este é o nosso Deus, ele é o nosso guia até a morte. É num salmo que diz essa parte: Deus é o nosso guia e ele é o nosso guia até a morte. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, aquele que abriu mão de tudo. O que você pode abrir mão por Jesus? O que precisa na sua vida se esvaziar? Porque o que você tiver aí enchendo o seu coração e colocando as suas raízes na direção de destruir a sua estrutura, de destruir a sua casa, Deus hoje manda dizer que quer redirecionar suas raízes para tornar você discípulo da grande comissão, para fazer mais discípulos. E as suas raízes, se forem para ser profundas, que sejam profundas em Jesus, nele, porque dele e por ele são todas as coisas. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, vem fazer parte da grande comissão. Mas antes de se preocupar em encher as igrejas, convencer pessoas para vir para a sua religião, ensine as pessoas a terem prazer de obedecer a Deus. Não porque elas precisam obedecer, mas porque, olhando para a sua vida, vê alguém que sempre aprende e que sempre obedece e que está aí forte e alto como uma sequoia. Porque você está entrelaçado com a igreja verdadeira, não aquela que tem a placa, mas aquela igreja verdadeira que juntos vamos fazendo mais discípulos e cumprindo a grande comissão, trazendo as pessoas para ir na direção do Espírito Santo aos ribeiros de água, porque as pessoas estão desesperadas, porque estão na direção de destruir a própria vida e Deus quer que nós a direcionemos para os ribeiros de água. Jeremias 17:8, porque ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, quando vem a tribulação, quando vem a dificuldade, não tem medo, sabe por quê? Se parar de chover, tem água suficiente nas raízes para que ela continue verde, para que continue dando fruto. Então você não vai temer o dia mau. E você vai arrastar pessoas para o mesmo pensamento, para o mesmo sentimento, de estar indo na direção dos ribeiros de água, que é o Espírito Santo de Deus sendo dirigido por esse Deus maravilhoso, Espírito Santo, que vai tirar coisas no processo. Mas todas as coisas que Deus tirar da sua vida, do seu caminho nesse processo, é só para que você chegue mais perto de Deus. Para que você se torne uma sequoia, a árvore mais alta e mais forte do mundo. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor olhou para a terra, viu quanto nós precisávamos do Senhor. Jesus, o Senhor olhou para nós e viu que nós não tínhamos nada que nos pudesse nos aproximar do Pai. O Senhor teve compaixão, o Senhor teve misericórdia e se esvaziou e se tornou homem para nos salvar da perdição da nossa mente, do aprisionamento dos nossos pensamentos, das nossas filosofias, dos sofismas. O Senhor veio nos libertar. Nos ajude a olhar para nós, que nós possamos entender o que o Senhor quer de nós. E assim como o Senhor abriu mão, que nós possamos abrir mão do que nos afasta do Senhor. E nos ajude como as sequoias
nos unirmos a outros discípulos do Senhor e a nos tornarmos fortes e a influenciarmos e a arrastarmos as pessoas não por palavras, mas por exemplo, para que façam o que nós estamos fazendo, que é obedecer ao Senhor e aprender mais do Senhor. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Que você seja curado em nome de Jesus de qualquer doença do seu corpo, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E Ele tem poder no céu e na terra para curar você. E eu coloco você diante de Deus. Se você está tomando alguma medicação agora, eu peço ao Espírito Santo que potencialize essa medicação e você seja curado em nome de Jesus. E se você tiver alguma enfermidade na sua alma, no seu espírito, seja liberto. Em nome de Jesus, seja curado dessa enfermidade de perturbação na sua mente e te torne livre em nome de Jesus. Amém. Um beijo para todos vocês que me acompanham aqui no Facebook, no YouTube. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amo vocês e para estar aqui todas as manhãs é um privilégio ver o nome de vocês. Tem nomes novos chegando, mas tem aqueles que estão aqui também desde o começo comigo. E eu agradeço de coração. Vocês são um abraço do Espírito Santo na minha alma todos os dias quando eu leio o nome de vocês. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã às 6h30. Um beijo. Tchau, tchau.